para poder, assim, juntos. Amém. Vamos lá. A paz seja para todos. Conforme eu aqui dei aqui uma introduçãozinha bem rápida acerca da Epístola aos Hebreus, aonde narra para nós, nos explica que nesta carta nós não podemos dar um direcionamento, um endereço certo acerca de para quem foi, para onde foi, ou para que lugar foi, ou quem escreveu esta carta. Apenas há uma tendência, né, de explicações, né, de alguns teólogos, que um foi Paulo, outro diz que foi Apolo, outro diz que foi Cefas, e por aí vai. Né? Então, em Alexandria, há uma tendência de ligar a epístola à pessoa do apóstolo Paulo, que tem uma, devido às pesquisas, né? Por exemplo, Clemente afirmou que Paulo a escreveu em hebraico e que Lucas a traduziu para o grego. Orígenes pensava que o pensamento exposto da epístola era do apóstolo, porém, a forma escrita e a linguagem final, não. Então, a indicação do nome do apóstolo Paulo como autor da epístola lhe conferiu autoridade apostólica no período. Então, existe assim grandes nomes, né, como Clemente, como Orígenes, né, que aponta, né, que ele escreveu apóstolo Paulo. Tem partes, porém, que explica, né, que tem partes que dá a entender que não foi Paulo, que foi outra pessoa. Por aí vai. Muito bem. Vamos aqui. Gente, se eu parar um pouquinho, porque eu tenho que abrir aqui para poder aceitar as pessoas que estão mandando convite. Tá bom? Então, sabe quem escreveu a epístola? Não é importante a fundamentação da fé. Ao crente, é necessário a apreensão das verdades reveladas nela. Realmente, né, a gente não vai se apegar ou até ficar desviado, porque ninguém sabe quem escreveu. O importante é o conteúdo desta carta. E quem a escreveu, a forma como foi passada, né, esta carta, que foi esta verdade que foi revelada para todos nós, que tanto valeu para o passado como hoje ao presente. Né? Pois, querendo Deus que a epístola não revelasse seu autor, jamais se saberá esta verdade. Né? Muito bem. Vamos aqui na. Vamos ver aqui, gente, o plano do livro. Observe que na introdução, a palavra final de Deus, por meio do seu filho. Me permita que eu levantar um pouquinho, que eu vou pegar aqui a Bíblia para podermos, assim, estudarmos de uma forma mais substancial. Vou abrir aqui no meu celular a Epístola aos Hebreus, para que venhamos, assim, compreender. Né? Vamos ver aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, observe que a palavra de Deus aqui, que Deus se revelou através do seu Filho. Né? Essa epístola, ele começa a declarar a superioridade, né, de Jesus sobre os anjos. Né? Vamos lá.
No capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 14, ô glória. A gente está aqui, vamos lá. Me perdoe que eu vou dar aqui uma pausa para permitir que o aluno entre. Vamos lá. Que, conforme foi falado aqui no capítulo 1, Cristo, como Filho de Deus, é superior ao anjo. No versículo 5, diz assim o texto: pois a qual os anjos disse: jamais, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez eu lhe disse: serei pai, e ele me será filho. Interessante, quando você começa a estudar, a pesquisar o livro aos Hebreus, observe que Deus patenteia, né, a segunda pessoa da Trindade como filho. Hoje, até na escola bíblica, nós estávamos debatendo acerca de Jesus chegar e só quem sabe o dia e a hora é o Pai, mas não o Filho. Interessante agora, Pedro, agora aos Hebreus, quando foi Deus inspirou o seu autor para escrever, ele começa a identificar, né, a pessoa de Jesus, né, sendo ele a, a obra que Deus assim permitiu viesse ao mundo nascesse. Interessante que quando Deus ele chega através do seu anjo para entregar aquele recado a Maria, segundo alguns estudiosos, ele diz que Deus ele soprou sobre o ventre de Maria e ali foi gerado por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Então, por ele ter este nascimento de uma forma sobrenatural, né? Que Deus ali colocou uma semente de vida dentro de um ventre humano. E agora Deus, através da epístola aos Hebreus, ele mostra a identidade, né? A superioridade do Filho. Né? Quando se fala de anjo, fala de criação. Né? Mas aí ele diz que o Filho ele é superior aos anjos. Né? Ele é superior aos anjos. Muito bem. Deixa eu aqui dar uma passadinha. Observe que no capítulo 2, de um versículo 1, há uma aplicação e advertências práticas. Vamos dar aqui só uma observada de alguma referência. Do capítulo 2. Cristo, como filho do homem, é superior ao anjo, e é sumo sacerdote, idôneo e compassivo. Olha o que ele diz aqui. No versículo 2 do capítulo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, de toda a transgressão ou desobediência veio o justo castigo. Como escaparemos nós de negligenciarmos a tão grande salvação, a qual temos sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelo que a ouviram. Observamos que há uma advertência prática. Quando a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então, agora, em conjunto, possamos dizer assim, que quando você vai fazer uma interpretação de um texto sagrado, que texto esse, que às vezes podem gerar uma interrogação nas suas indagações, então, é muito importante você resgatar de outros versículos, ou de outros livros da Bíblia, ou até de outras cartas, para dar um suporte de uma melhor interpretação ou de uma melhor hermenêutica, não é isso? Então, observamos que quando o escritor aos Hebreus ele fala acerca de Jesus e a
forma de como Jesus veio. Ele explica a superioridade de Jesus mais do que as criaturas. Naquele momento, agora, ele começa a observar que o ser humano não pode, de forma alguma, negligenciar uma tão grande salvação. Então, há uma advertência prática, quer dizer, há uma atitude que cada ser humano, ao ler esta carta, tem que ser observada, tem que ser colocado, possamos dizer assim, em prática. Né? Vamos lá. Então, do versículo 5 até o versículo 18, observamos que, dentro dessa superioridade, dentro da soberania e da vontade perfeita de Deus, né? A Bíblia diz lá em João que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, lá, quando você corre um pouco mais para trás, você vê que Isaías profetiza acerca do sofrimento e morte do Filho de Deus. E agora, no versículo 5, versículo de Hebreus, é observado, né, esta ação divina, né, desse propósito divino, né, desse verbo divino, vir a este mundo. Ele deveria sofrer, ele deveria padecer e morrer, para um grande propósito de Deus para com a humanidade. Muito bem. Só que assim tem mais alguns alunos que adentraram, né? Agora vem Jesus, é superior a Moisés. Olha aí que coisa interessante. No capítulo 1, aos Hebreus, nós observamos que Jesus, em termos de criação, Deus, dentro dos seus propósitos e desígnios, e fazer a sua criação. Então, observamos Jesus, a criação perfeita de Deus, né? Gerando assim um filho, colocando uma semente no ventre humano, para assim o verbo vir se encarnar. Agora, dentro dos Hebreus, nós observamos também que Jesus Cristo é superior a Moisés, quer dizer, é superior às leis, né? Quando se trata, né, desse personagem, quando se fala de Moisés, logo de vem imediato no nosso pensamento a Moisés, Monte Sinai, as leis, os 10 mandamentos. Cristo é superior a Moisés. Por quê? Porque quando eu trato, né, desse pensamento, desse personagem Moisés, eu logo associo, né, Moisés e as leis. Então, Jesus ele é superior à lei. Eu não vou aqui detalhar para vocês, porque professores futuramente vai falar mais detalhadamente sobre isso, tá bom? Aí no capítulo 3 até o capítulo 4 tem as aplicações e advertências pessoais. Aí você vê a riqueza, né, da carta aos Hebreus, por esta razão aí. Certo? Vamos lá. Muito bem. Cristo é superior e é o nosso sumo sacerdote. Nós observamos que o sacerdote, para ele entrar no Santo dos Santos, eu creio que os irmãos já sabem como era o processo. E não era fácil. Por quê? Porque o sacerdote arônico, né, era homens nas suas imperfeições que precisavam fazer todo um processo para poder chegar até o Santo dos Santos, na presença de Deus. Então, eles fazem qual é o processo? Eles passavam muitas vezes até dias sem dormir, porque, segundo o pensamento deles, eles poderiam ter sonhos impuros. Então, a deles, eles não dormiam, jejuavam, para poder, depois fazer o processo da lavagem, né, do banho, se vestia, né,
com as suas vestimentas, para poder adentrar ao Santo dos Santos, fazer todo aquele processo litúrgico. Então, sendo Jesus superior, que ele não precisou fazer toda essa estruturação que foi feita no Antigo Testamento. Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, perfeito, que tirou e tira o pecado do mundo, e agora, ele como servo, agora como um sumo sacerdote perfeito, então ele a si mesmo se entregou, né, como um sacrifício perfeito. Então, por causa disso, que Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. Muito bem. Aí vem a exaltação ao progresso e à persistência, lá no capítulo 5, capítulo 6. Vem as características e a eficácia do sacerdote, né, eterno de Cristo. São assuntos maravilhosos que serão abordados mais profundamente, né, com os outros professores que virão. Eu não vou entrar aqui, né, a profundo. Por quê? Porque os professores vão falar. Vamos lá. A excelência do ministério do sumo sacerdotal de Cristo, está no capítulo 8. Agora, no capítulo 8, do verso 7 a 13, os dois pactos. Estou aqui que eu estou... Só um minutinho, gente. Pronto. Vamos lá. Existe a descrição do ministério do primeiro pacto, as características do sacrifício de Cristo, a exortação prática, as triunfantes realizações da fé, a aplicação pessoal, um apelo para que sirva a Deus de um modo aceitável, várias exortações adicionais, aí vai. Muito bem. Então, observamos a importância, né, da carta, da epístolas aos Hebreus. Né? Vamos aqui falar um pouquinho sobre a hipótese quanto à autoria. Não se sabe quem é o autor, porque não é encontrada nenhuma menção explícita acerca dele. O que é comum deixa eu ver aqui, que passo aqui, aqui. Que é comum nas demais epístolas. Se você estudar as outras cartas, deixa assim bem claro em si os autores. Como eu disse aqui no início para vocês, não se sabe quem é o autor do livro aos Hebreus. Né? Eu vou até aqui nesse momento. Mãe, vem cá só um minutinho, por favor. Pega o livro Hebreus aqui, por favor. Ora, para Tertuliano, o autor foi Barnabé, porém, ele não faz uma demonstração convincente dessa afirmação. A favor da autoria de Barnabé, há o seu nome, filho da exortação. Está lá em Atos, capítulo 4, do versículo 6. Pois em Hebreus capítulo 13, Hebreus, capítulo 13, versículo 22. Diz assim: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto
vos escrevi resumidamente. Notifico que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai-vos a todos os vossos guias, bem como todos os santos da Itália, vos saúdo, graça seja com todos vós. Observamos aqui que Hebreus 13, 22 está registrado a presente palavra de exortação, o fato de ser levita, pois sendo assim, ou certo, teria mais interesse pelos rituais estabelecidos por Deus. O fato de ser um judeu de Chipre e haver tido contato com os ensinos helenistas, os filósofos, que os ensinos helenistas como os filósofos do judaísmo de Alexandria. E, finalmente, o fato de ter se convertido logo após o Pentecostes e ter sido influenciado por Estevão, pois nessa epístola aparece clara a influência desse Márcio. Observamos que quando começamos a estudar, a ler, não somente aos Hebreus, mas com todos os livros da Bíblia, é importante o aluno saber observar os detalhes, né, que é tecido nos comentários, até as referências, os textos, né, conforme é que o nosso comentador do nosso modo, ele passa para nós. Né, que esses ensinamentos, né, mesmo tendo influências filosóficas, helenistas, quer dizer, gregas, também tinha pensamentos do judaísmo de Alexandria. E nós sabemos que em Alexandria há uma tendência de ligar a epístola à pessoa do apóstolo Paulo. Né? Então, a questão da autoria, como você observa, acho que até no meu comentário aqui junto com vocês, vocês observam que se deixa ter uma interrogação. E aí, em quem eu devo defender? Né? Paulo, Barnabé, ou Apolo, por aí vai. É, como foi falado aqui no início, a importância é o conteúdo, o que é passado, né, por esta carta. A importância dela de compreendermos, né, a questão do valor que ela tem. Né? Isso é muito importante. Vamos lá. Como de lá em Alexandria, eles tinham um pensamento, né, a apoiar que esta carta pertencia ao apóstolo Paulo. Eu acredito, né, que é muito importante a gente que estudamos a palavra de Deus, nós que compreendemos o valor que ela tem, né, ou quem escreveu ou não, é importante, né, que nós, os alunos, não só apenas se apeguem se alguém disse A ou B ou C, não. Pesquise, né? Que você vá a fundo, estude, pesquise, né? Para tentar procurar entender e compreender, né? Quem foi o autor, se não teve autor, ou se teve um escritor, mas ninguém sabe. Mas, se não souber, não adianta estar debatendo, né? Ou fazer questionamentos. Né? Tem coisas que, às vezes, estamos estudando a Bíblia, quando estudamos a mesma. Eu acho muito bonito o posicionamento de um estudante da Bíblia. Mesmo que ele defenda, né, uma interpretação, mas muitas vezes ele fica para si. Ele não tece contendas ou discussões que não gerem, assim, uma edificação para ninguém. Então, é muito importante, né? Não, porque aí chega da igreja, a gente percebe os conflitos,
porque eu sou assim, eu defendo esse tipo, não. Como para vocês, eu conheço homens que são assembleanos, né, que acreditam no pós-tribulacionismo, eu acredito em assembleanos que acreditam na dicotomia. Nós que somos assembleanos, nós sabemos que dentro da nossa defesa, nós somos tricotômicos, nós somos pré-tribulacionistas, né? Mas só que tem dentro das nossas igrejas homens que defendem. É o mesmo caso aqui, a questão de algumas discussões que não gerem soluções, mas podemos se debater, podemos assim dialogar, podemos assim colocar assim, nós acreditamos que pode ser Paulo, mesmo que haja pessoas que defendem que seja Barnabé, outros dizem que é Apolo, né? Tá certo? É muito importante você, aluno que está estudando, você mesmo pode procurar esse texto de quem escreveu ou não. O importante da carta aos Hebreus é o seu conteúdo, né? Aquilo que é passado para nós como igreja. Deixa eu aqui ver. A data, da, a data precisa da escrita da epístola é impossível de ser fixada, porém, tudo indica que foi escrita entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Fatos que evidenciam isso são os seguintes. Vamos lá. Olha aí, são as observações que você, aluno, pega quando lê. É muito importante, quando você estudar a palavra de Deus, você tem que ter uma visão aérea da Bíblia Sagrada. Mas você também tem que ter uma visão minuciosa quando você começa a estudar. Tem fatos, tem situações, tem coisas que acontecem dentro daquele momento que está sendo escrita a carta, que podemos pegar aqueles fatos, né, e colocar no mais ou menos a idade. Por isso que é colocado entre o ano 60 e 70 depois de Cristo. Né? Vamos ver aqui quais foram os fatos que evidenciam isso. São os seguintes: os leitores já eram crentes há bastante tempo. Está lá em Hebreus, vamos ver aqui lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Pois, com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vós tornaste como necessitados. O que Paulo fala? Que havia crentes, né, há bastante tempo. E na carta aos Hebreus, trata essa evidência. Aí, pela lógica do que eu leio, quer dizer, se ele tivesse falado que ainda não havia salvo, aí eu podia, se não havia salvo, então ainda não foi propagado conforme foi falado por Jesus no Evangelho. Então, se já havia crente, e conforme o tempo que aquele cristão que foi ensinado, os oráculos de Deus, você sabe que o oráculo de Deus é a palavra de Deus. Né? Então, por aí se percebe, né, esses fatos que evidenciam mais ou menos no ano 60 a 70
depois de Cristo. Por exemplo, também, Hebreus, no capítulo 10, no versículo 32. Diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimento. Muito bem. Quais foram as lutas e o sofrimento? Nós sabemos que o povo judeu, eles passaram uma perseguição muito severa no tempo de Nero, né? Que os cristãos sofriam, eram perseguidos, e quando eram presos, eram lançados no Coliseu de Roma. Ali os leões famintos os devoravam. Então, Paulo, vamos usar essa expressão, Paulo, quando escreve esta carta, então ele mostra, né, essa verdade. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, que depois de iluminados, quer dizer, eles começaram a conhecer a salvação. Agora, sustentar grandes lutas e sofrimento. Alguns de seus líderes originais já haviam falecido. Vamos ver aqui lá, Hebreus capítulo 13, Hebreus 13, no versículo 7. Olha o que diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Olha aí, os líderes que faleceram, né? Então, Paulo, o escritor, ele faz os leitores que iriam ler esta carta, que para eles não esquecer aqueles ensinamentos, aqueles líderes do passado, no início da fé, no momento que a igreja nasceu, que não deveria ser esquecido. Outro fato também está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 23. Olha assim: notifico que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Observe aqui, ó, que Timóteo estava vivo. E não há menção da destruição de Jerusalém. E nós sabemos que Jerusalém ela foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Então, aí, o que eu posso tirar como uma ideia, mais ou menos, desta data? Se Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo, pelo filho de Vespasiano, o general Tito, o que acontece? Então, na lógica de se porventura Jerusalém, se a carta ela dá uma ideia, né? Moisés, judeus, os hebreus, né? Então, seria analógico esse escritor que escreveu essa carta, se porventura tivesse falado sobre a destruição de Jerusalém, o que acontece? Né? O que acontece? Ele ia colocar essas escritas dentro dos hebreus, mas não colocou. Por isso aí que os intérpretes, os teólogos, que dá essa data, que foi mais ou menos entre o ano 60 a 70, né, depois de Cristo. Amém, meus irmãos? Acho que os irmãos entenderam, né? Aonde... Qual é o propósito da carta das Epístolas aos Hebreus? Primeiro, a compreensão do propósito da carta da Epístola, da Epístola depende da compreensão da circunstância em que os leitores estavam vivendo. Nesse caso, a condição espiritual dos leitores é bem mais importante do que as condições sociais e a localização geográfica. Muito bem.
Olha, quando nós estudamos, por exemplo, aqui nós estamos, eu até falei um pouco, quando nós estudamos, fazemos as interpretações desta carta, ou quando eu vou pregar, eu uso algumas referências desta carta, eu posso direcionar conforme algum fato, de uma revelação, talvez, de Deus para você falar para a igreja. É uma circunstância. Lógico que a carta foi escrita dentro de um foco, dentro de um propósito. O escritor, ele, primeiro, ele mostrou a identidade de Jesus. Ele mostrou o seu nascimento. Ele mostrou a sua superioridade. Ele mostrou, né, as práticas que o cristão deve fazer diante, né, que não deve se apegar, né, a liturgias religiosas, mas sim a princípios de regras de fé para o seu crescimento espiritual. Isto é notório, é compreensível quando você está estudando esta carta aos Hebreus. É a própria epístola que deixa claro a condição espiritual em que os crentes se encontravam. Os crentes estavam desanimados, havia perdido o entusiasmo inicial pela fé. Vamos ler aqui para vocês terem uma ideia mais ou menos. Hebreus, no capítulo 3 e no verso 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardamos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Observamos que esta carta ela tem uma natureza motivadora, conforme aqui se percebe o desânimo, o entusiasmo que havia entre este povo do qual esta carta foi direcionada. Vamos ver o versículo 14. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança em que desde o princípio tivemos. Não desanime, vamos à luta. Nós temos um propósito, nós temos um propósito para seguir, um caminho. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Muito bem. Então, esta carta ela tem essa natureza de motivação. Observando que o escritor soube, ou talvez viu, esse desânimo, esse, essa falta de entusiasmo. Né? Como eu posso dizer para vocês, foi escrita lá no último livro da Bíblia, perdeu o primeiro amor. Né? Perdeu o primeiro amor. Então, esta carta, ela inicia, ela motiva, ela direciona para que você, para que este povo, né, alcance, né, para que não desanime da fé, não desanime do propósito que Deus colocou no teu coração. Né? Além de terem parado de crescer no conhecimento de Deus, apresentava deficiências quanto à compreensão e ao discernimento espiritual, especialmente referente às passagens do Velho para o Novo Testamento. Nós sabemos, meus irmãos, a importância de entender, de compreender o primeiro pacto e o segundo pacto. Mas é importante você compreender nessas verdades. Né? Nós não podemos parar de crescer. Isso, nós só crescemos quando se alimentamos. E qual é o alimento espiritual que Deus nos deu? Foi sua palavra. Aleluia. Foi sua palavra que Deus nos deu.
Então, você que não se alimenta direito, você que não bebe, você que não come direito, vai apresentar deficiências futuras e pode até chegar à morte. Eu estava até conversando aqui com os irmãos da igreja, um irmão que outrora estudava a Bíblia, orava, não perdia doutrina, não perdia escola bíblica, mas de repente começa a perder os cursos de doutrina, começa a perder as escolas bíblicas, começa a não ter mais vontade de orar, de não ir para a igreja, prefere mais ficar dentro de casa, assistindo uma televisão, assistindo uma internet, enquanto na igreja está ali a fonte principal do alimento. Assim como o nosso corpo físico precisa do alimento, nós temos também um corpo espiritual que precisa ser alimentado. E um cristão que não se alimenta da palavra, um cristão que não ora, a tendência, meu filho, é vir à falência espiritual. E esta preocupação é notória quando o escritor escreve para aquele grupo de povo, né? E já apresentava deficiências. Meus queridos irmãos, se percebe-se hoje os sintomas que hoje adentram na nossa igreja. Pessoas que não têm vontade mais de orar. Quando ora, ora sentado. Quando tem doutrina, nem a Bíblia abre, não tem mais nem forças para abrir a palavra de Deus. Então, falta de discernimento espiritual, falta de compreensão do verdadeiro valor, do verdadeiro sacrifício que o Filho de Deus fez na cruz do Calvário. E do sofrimento que muitos cristãos, no início, padeceram, para hoje nós temos a fé, a convicção que existe um céu, que existe um inferno, que se eu honrar, eu obedecer este pacto, esse novo pacto, com certeza nós teremos a garantia da salvação. É muito importante compreender estas revelações escritas que está dentro da carta aos Hebreus. Então, havia cristãos desanimados. Eu pergunto para você, se na sua igreja você sempre a cristão desanimado, você diz, Pai, em nome de Jesus, e aí, aí, ela se torna um tempo lá de Paulo, será que o que está acontecendo de hoje? A minha pergunta é: por isso a mesma questão que cada liderança se se a palavra é livre e eficaz, mas para porque não usar a palavra. O meu segredo, eu vivo para Deus, que passa a igreja, quando eu percebo as vivências, a palavra do outro, só Deus um jeito. A palavra de Deus, ela é a fonte vitória, ela é a fonte que o cristão consegue para rejuvenescer, para se renovar, a quando ele está foi esse que Jesus fez.
pastor, não sei se é só comigo, mas não dá para ouvir o seu direito. Não sei se é só aqui. Não é só aqui, é todo mundo. O áudio do pastor está muito ruim, não dá para ouvir direito, pastor. Os irmãos estão compreendendo o áudio aí, que eu não estou entendendo nada, ó. Acho que a internet dele tá ruim. Não dá para conseguir ouvir o pastor direito. Tá ruim, o áudio do pastor tá ruim. Eu não sei se o pastor tá me ouvindo, mas eu não estou conseguindo ouvir o seu direito. Não, mas realmente o áudio tá muito ruim, não dá para entender nada, viu, pastor Diogo? Como é que tá por aí? Me ajude aí a dar aula aí, gente. Bom, aqui eu estou ouvindo direito aqui minha voz aqui. A minha esposa está com outro celular e está ouvindo aqui direito do meu áudio. E como é que está aqui? Não, agora melhorou, viu? Agora melhorou. Melhorou, né? Melhorou. Agora ficou melhor. Olha, o áudio faz barulho. Ó, agora, quando você desligou seu som, seu áudio, ele parou de fazer barulho. Muito bem. Agora vocês estão ouvindo bem, né? Beleza, agora tá bom. Tá beleza, né? Jesus, será que toda a aula foi perdida? Não acredito. Tá enganchando no áudio do senhor e tá rasteando demais. Olha, muito bem. Vamos lá. Eita, Jesus. Deus abençoe a gente. Vamos lá. Vou tentar repetir aqui, não tudo, que não dá mais para tempo, porque já está muito. Mas a epístola, ela deixa bem clara a condição espiritual em que os crentes se encontravam. Os crentes estavam desanimados, não tinham entusiasmo, como tinha no início da fé deles. Então, o que acontece? Estavam crentes desmotivados. Aí eu conversei aqui no momento que vocês perceberam que o áudio estava muito bom. Eu disse, igual o tempo de hoje, nós estamos vivendo essa época. A igreja está dizendo, não a igreja em si, mas os membros que pertencem à igreja de Cristo se encontram desanimados, às vezes até perdidos no tempo e no espaço. Não tem mais aquele entusiasmo como tinha no início.
Então, esses sintomas que aconteceram no passado estão se repetindo no dia de hoje. Mas há um segredo para receber um renovo. Quais serão esses segredos? Primeiro, é o conhecimento de Deus, ou conhecimento da palavra. Começar a compreender, estudar cada liderança, né? Motivar a igreja a estar presente nos cultos de doutrinas, nas escolas bíblicas. Interessante, meus irmãos. Como eu gosto de dizer, eu vi as duas épocas. Épocas que crentes buscavam, crentes que persistiam, crentes que insistiam, que só saía dos pés de Jesus quando recebia a sua vitória, ou quando era para receber o batismo com o Espírito Santo. Lógico que na época minha, a gente não pensava em coisas materiais, em uma porta de emprego, ou um carro do ano, ou uma casa para morar. A oração do passado era ser uma bênção de Deus, querer ser batizado com o Espírito Santo, receber os dons, né, do Espírito Santo, para ser usado por Deus na sua obra. Então, esse era o propósito da igreja de outrora. Só que, com o tempo, apareceu o desânimo, não teve mais entusiasmo, não tinha no início da fé. Então, começou a apresentar as deficiências. Eu estou falando para vocês, então, mas para voltarmos a ter a fome e sede, como tínhamos no passado, é muito importante que cada cristão, né, saber vencer o seu eu, começar a participar, começar a ir, a começar a se alimentar como se fazia de outrora. Hoje a igreja, o cristão, o membro, ele não está mais se alimentando direito. Ele não está mais tendo mais fome, nem sede das coisas de Deus. A fome é muito pouca, a sede também. O que acontece, assim como o nosso corpo físico precisa do almoço, da janta, do café da manhã, da merenda, assim também o nosso corpo espiritual também precisa ser alimentado. Por isso, tem muitas pessoas deixando de frequentar os cultos. Olha aí, Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações, e tanto mais quantos verdes, que o dia se aproxima. Aleluia. Temos que pegar esta palavra e aplicar na nossa vida. Opa, nós temos que ter um termômetro de fé. Era isso que o escritor aos Hebreus estava passando para aquele povo da época e também está passando para nós. Nós temos que ter um termômetro espiritual para medir como é que está a nossa temperatura de fé. Espera aí, essa semana eu perdi o culto, não é normal, algo que não está bem, não. Observamos, irmãos, que havia ali pessoas que estavam deixando de frequentar os cultos. E pessoas que estavam deixando de ser leais aos seus líderes. Jesus da minha alma. Parece a coisa que está se repetindo. No capítulo 13, no versículo 17, é o que diz: obedecei os vossos líderes e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar conta, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Olha aí, na época que foi escrita esta carta, havia irmãos que estavam deixando de frequentar os cultos, irmãos que estavam deixando de ser leais às suas lideranças. Essa realidade foi estampada e agora foi
foi admoestada aquele grupo de homens e de mulheres a se despertarem, para ter esse cuidado, esse zelo. Eles estavam perdendo, eles não estavam mais frequentando os cultos. E qual era o sintoma? Frieza, morte espiritual. E é importante, nós, irmãos, olha aí, uma verdade que aconteceu no passado, mas hoje estamos vivendo. Agora eu me lembro da igreja lá de Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Tu nem és fria e nem quente, mas tu és morna. Observamos agora esta realidade. Esta carta está nos despertando. Esta carta está dando um anúncio para termos o cuidado, a vigilância, a prudência. Se esses sintomas estiver acontecendo na nossa vida, desanimados, falta de entusiasmo. Nós éramos entusiasmados no ministério. Eu me lembro, como na época, meu pai até me chamava de morcego da igreja. Qualquer trabalho na igreja, evangelismo, orações, vigílias, cultos. Diogo era novo, não perdia. O meu pai dizia assim, é o morcego da igreja. Mas depois passou o tempo, né? Aí aparece o desânimo, o entusiasmo não tem mais. Por quê? Não estou mais frequentando os cultos. Não estou mais sendo leal aos nossos líderes. Então, tudo isso aí, esses comportamentos do passado, está se repetindo no dia de hoje. Então, é importante a igreja se despertar enquanto é dia, porque a noite vem e nós não podemos trabalhar. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Meus irmãos, é muito importante nós se despertarmos. Por isso que por tudo isso, precisava ser exortados a viverem os homens de Deus do passado, por estarem nessas condições, facilmente criam em ensinamentos que contrariavam as verdades divinas. Está lá em Hebreus 13:9. Na realidade, os recebedores dessa epístola estavam correndo um sério risco de abandonarem por completo a fé. Quando eu leio a carta aos Hebreus, quando eu vejo esses detalhes, esses sintomas acontecendo dentro desta comunidade cristã, eu vejo uma realidade de hoje. Muitos cristãos estão correndo um sério risco de abandonarem por completo a fé. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para todo sempre. Ao que tudo indica, aos leitores originais desta epístola tinham se decepcionado com o cristianismo devido a alguns fatores, tais como o cristianismo não lhe proporcionou nenhum reino terreno, fora rejeitado pela maioria dos seus irmãos de raça, ou seja, os judeus. O evangelho parecia que se resumia nas repreensões de um Messias crucificado, e, além disso, tinha que enfrentar perseguições. Essas decepções fizeram com que fossem atraídos novamente ao judaísmo. Isso fica evidente pelo modo como o autor da epístola demonstra a superioridade do novo pacto sobre o antigo, através da demonstração da excelência de Jesus Cristo. Deste modo, o propósito da epístola aos Hebreus era tornar seus leitores plenamente conscientes acerca da revelação e da salvação dada por Jesus, por Deus aos homens,
através da pessoa de Jesus. Demonstrar o caráter celestial e eterno das bênçãos de Deus e exortar a perseverança através do exemplo das vidas e dos heróis da fé e advertir acerca do julgamento para aqueles que rejeitem ou rejeitam a Cristo. Olha aí o propósito da epístola. Será que esse propósito da epístola não poderíamos usar esse mesmo propósito para a igreja de hoje? Com toda certeza. O comportamento dos membros, essa é a realidade. A mesma artimanha do passado, do qual o inimigo usou para querer derrubar a igreja do passado, é a mesma artimanha para tentar derrubar a igreja do tempo presente. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por isso, é muito importante, né, a colocar em prática ou ensinar de uma forma bem exortativa. O que é exortação? A palavra exortação significa estar do lado. Muitos até interpretam exortação como puxar de orelha, ou dar um cocorote, ou dar uma surra em alguém. Não. A exortação é quando você vai ensinar, é mostrar, é ensinar, mostrar, é conscientizar das grandes promessas de Deus na vida do ser humano. Não só as promessas de Deus em receber as bênçãos, mas o cuidado e o zelo de observar a obediência, para que não venhamos ser julgados por este mundo. É isso, irmãos? É por isso que esta carta aos Hebreus trata dessa realidade, trata desse propósito. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Muito bem, irmãos. As considerações gerais da epístola, a epístola aos Hebreus, por ser considerada como a demonstração do Antigo Testamento como sendo uma figura, antecipação sobre as autênticas realidades do propósito de Deus, evidenciado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, faz menção ao povo no Egito, ao pacto do Monte Sinai, ao sacerdócio, aos cultos do tabernáculo. Não deixe de mencionar também que alguns filhos de Deus pereceram no deserto por causa da desobediência aos mandamentos de Deus e da incredulidade. A incredulidade do povo de Israel pode ser vista devido à prática da idolatria. Está lá em Hebreus, capítulo 10, verso 28. Vamos lá. Também o exemplo de Esaú, conforme está no capítulo 12, verso 16 e 17, demonstra essa realidade pelo modo como ele desprezou a sua primogenitura. Eu aqui pensando aqui, gente, eu aqui lendo aqui esse módulo, meu pensamento vai voando longe, né? De algumas situações que a gente vive e observa dentro das nossas igrejas. Nesta epístola é feita uma oposição entre a obediência e o julgamento, que demonstra a necessidade que o povo de Deus tem de prosseguir sempre na caminhada rumo ao céu. Essa atitude só é demonstrada através da obediência aos mandamentos do Senhor. Aí eu quero deixar aqui uma pergunta para vocês. Qual é o mandamento que Jesus deixou para nós? Vocês sabem quais são? Vocês sabem qual é o mandamento que Jesus deixou para nós? Jesus deixou o mandamento. Os irmãos sabem? Se não souber, vai saber agora. Ele diz: amarás teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus acima de tudo, então, meu filho, você é uma bênção. Se você ama seu próximo, você também é uma bênção de Deus. Eu poderia aqui decorrer com vocês
sobre esse mandamento. Amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Eu poderia aqui citar para vocês, fazer aqui uma pregação de umas 10 horas, sem parar. Mas não vou fazer isso com vocês estão cansados. Eu não posso realmente colocar esse sacrifício na vida de vocês. Mas é importante que vocês leiam. Mas quando você lê a Epístola aos Hebreus, não leia pensando no passado, mas leia pensando no teu presente, o que você está vivendo junto com os teus irmãos na fé. Não para você julgá-los, mas sim para você ajudá-los no seu crescimento, no seu discernimento, na sua compreensão dos propósitos e da vontade de Deus na vida de cada um deles. Isso que é o essencial, isso que é importante, é amar a Deus e ao próximo. Amém? Eu creio que os irmãos estão entendendo o recado de Deus. Eu sei que o Espírito de Deus que está na minha vida também está na tua vida e tu está compreendendo essa verdade. Observe que ele diz, essa atitude só é demonstrada através da obediência aos mandamentos. O autor dessa epístola deixa claro que os crentes da nova aliança correm o mesmo perigo dos israelitas. Com certeza, meu filho, absoluta, sem nenhum medo de errar. O que aconteceu com Israel lá no passado, que até muitos perderam a salvação, porque não observaram e nem obedeceram. Esse mesmo perigo, a igreja do Senhor do século XXI está passando esse perigo. Então, você que está estudando a palavra de Deus, em nome de Jesus, profeta de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, seja uma atalaia, fale a verdade, diga a nova aliança, assim como o povo de Israel perdeu o antigo pacto. Por isso que o novo pacto teve que acontecer, para se mostrar tanto para os judeus como para Israel. Deus é o Deus de oportunidade. E Deus está dando a oportunidade para mim e para você se despertar. A palavra está bem na sua frente. Mas muitas vezes você tenta abrir, os olhos cansam, a fadiga vem, e você diz, eu estou tão cansado, me perdoa, Senhor, é um Deus de misericórdia. Aí você fecha a palavra, não estuda a palavra, não come a palavra, não vive a palavra. Por isso que tem muitas pessoas, infelizmente, muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Essa é a verdade que estamos vivendo nesta época. Aleluia. Por isso que os sinais estão acontecendo para servir de despertamento, para servir uma forma de dizer, desperta tu que dorme, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Deus não quer que você pereça no deserto. Deus quer que você passe pelo deserto, mas com vida, obedecendo e recebendo as promessas de Deus na tua vida. É isso que Deus quer. Aqui diz aqui o nosso modo. Aliás, a situação deles é mais constrangedora do que a dos israelitas. Tendo em vista que o fundamento das exortações agora é a superioridade do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a revelação final de Deus para a reconciliação do homem com ele. Olhe como é importante. No novo pacto, Jesus é o mediador.
Ele, através da sua obra redentora, se tornou nosso sumo sacerdote. Por isso, solucionou de vez o problema do pecado. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, deixa eu explicar uma coisa nesta noite. É muito importante que você compreenda porque que quando você peca contra Deus, tem perdão, porque há um mediador entre Deus e você, chama-se Jesus Cristo. Quando você blasfema o nome de Jesus, ou quando você peca, há um mediador entre Jesus e você, chama Espírito Santo de Deus. Mas eu quero dizer nesta noite, porque quando há uma desobediência, há um pecado contra o Espírito Santo, não há perdão. Sabe por quê? Porque não existe mediador entre você e o Espírito Santo. Por isso que é importante nós, servos de Deus, esse texto não é para o mundo. Quando você lê a Epístola aos Hebreus, ali ele está tratando para a igreja, ele está tratando para homens e mulheres que compreenderam a palavra, que sentiram o primeiro amor e percebem que esse primeiro amor está morrendo, está diminuindo, está acabando. Esta carta aos Hebreus é uma exortação de despertamento para você olhar com consciência, ver esse novo pacto, ver as promessas de Deus dentro desta carta e ver também o perigo de você ficar alheio, de não compreender qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Por isso que é muito importante você, aluno, você que está estudando esta palavra, compreenda esta verdade. Seja um atalaia, seja um homem ou uma mulher despertada, não só de ler, não só de ouvir, mas também de praticar, que é a palavra de Deus na sua vida. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. O véu que separava o lugar santo do Santíssimo, do tabernáculo, foi rasgado para que o homem possa ter acesso à presença santa de Deus. Por isso, meus alunos, leitores desse epístolo, precisa aprender mais acerca do relacionamento com Deus por meio da fé. Suas recompensas estão no futuro. Por essa compreensão, a fé ela é essencial para a perseverança dos servos do Senhor. Sem ela, eles não suportam as agruras e o infortúnio desta vida. O autor, para bem evidenciar estas verdades sublimes, lança mão de exemplo de homens, né, que se destacaram na sua fé. Né? Os crentes que receberam esta carta precisam de encorajamento para prosseguir, pois o cristianismo falta a glória visível e o triunfo imediato. Por isso que os nossos olhos devem estar voltados para Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que Deus possa, assim, abençoar a cada irmão, a cada aluno. Né? Alguns irmãos têm alguma dúvida. Eu não tratei detalhado acerca dos propósitos que os capítulos falam. Apenas eu dei uma passeata por cima para os irmãos compreenderem. E aqui eu quero muito agradecer a presença de vocês, o Alessandro, o Raimundo, o Thiago, Santiago, o Aguinaldo, o Ariel, né, o Francileu, os nossos irmãos que sempre estão nos ajudando. Que Deus assim abençoe a todos vocês. Me perdoe hoje. Hoje faltou o nosso professor, né? Por motivo justificável, né? Um irmão da igreja do qual ele pastoreia, perdeu seu bebê, e ele teve que dar o suporte para um pastor, né? E pegou também, eu gosto de preparar minhas aulas, eu gosto de colocar nos meus slides, eu gosto de deixar tudo, eu gosto de fazer a coisa bem didática, né? Infelizmente, ele, né, não me falou, foi agora, nesse instante,
Mas Deus é bom em todo tempo, né, Alexandre? É verdade. Graças a Deus. Eu acredito que os irmãos deram para ouvir, mais ou menos. Depois melhorou mais, mas foi bom, né? Graças a Deus. Que bom que foi bênção. Né? Será uma bênção, viu, meus irmãos? Será uma bênção se nós formos atalaia das verdades. Nós estamos vendo o que está acontecendo dentro de nossas igrejas. Frieza, desmotivação, desânimos, crentes que outrora eram vigorosos, fervorosos, hoje estão desanimados. Às vezes vem um culto sim e 10 não. Né? Então temos que tomar providência como homens e mulheres que são portadores do conhecimento, não devemos puxar a orelha, mas sim ensiná-los que é hora de despertar, é hora de buscar a Deus, enquanto se pode achá-lo e invocar enquanto ele está perto. Isso é o nosso papel, como homens e mulheres de Deus, ensinar essa verdade. Diga, irmão Reginaldo, se quer falar alguma coisa, você levantou a mão, fique à vontade. Pode falar, irmão Reginaldo. Tá me ouvindo? Estou sim, meu filho. Pai do Senhor Jesus. Eu Pai do estava Senhor, vendo o contexto, né, que o senhor falou aí do amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, né? A gente vê que esses dois mandamentos principais têm deixado muito a desejar dentro das igrejas, né? Porque a gente tem visto pessoas perdidas dentro da própria igreja. Por quê? Porque deixar de amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, você pode até achar que você está bem, mas o seu achar não é o achar de Deus, né? verdade. Porque Lucas 18:9, você vai ver que o fariseu ele está dizendo ali para Deus o que ele acha que ele está bem, mas na verdade não está. E aquele outro, ele achava que era incapaz até de olhar para o céu, mas ele tinha dentro de si a necessidade de Deus na vida dele. E ali ele desceu justificado. E o que tem acabado, o que está faltando hoje é isso. Não é o homem achar que ele está bem, é na verdade ele está. Né? Então, é muito forte esses dois mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, porque quando nós amamos a Deus, ainda que nós venhamos ver o erro do nosso irmão, mas nós vamos continuar com a visão de adorar, né? Porque ele está amando a Deus sobre todas as coisas e o alvo dele é o Senhor. E amar ao próximo, independente dele ser bem sucedido, dele ter, aleluia, ser aquela pessoa que está sempre ao seu lado, não dê trabalho. Então, assim, amar ao próximo não é só aquele cara que te abraça, né? Eu costumo sempre ensinar na igreja. A gente cuida de uma igreja, sou um pastor de uma igreja, e eu sempre costumo dizer: não olhe para o seu irmão com a visão humana, olhe para ele com a visão de alma, que ele é uma alma necessitada, como eu e qualquer um de caminhar na presença do Senhor. Então, eu vejo que hoje está faltando muito isso, amar a Deus e amar o próximo. O cara sempre olha para alguém com um olhar que não presta, que não consegue, né? E eu costumo dizer que o verdadeiro pastor, ele vai sempre olhar para alguém com a visão alma, é uma alma que Deus entregou, é trabalhosa, é sacrificosa, mas é uma alma para o reino do Senhor, né? É verdade. Você entendeu? Muito bem. Meus parabéns. Tá certo. Eu acho que a igreja não compreendeu esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. A Bíblia tem uma alusão dos 10 mandamentos lá, que foi dado por Moisés, lá no Monte Sinai. Mas este mandamento foi resumido, ele
tem muito assim, que impacta muito a nossa questão de prática, de sentimento e também de atitude. É chamado chá. O que é o chá? É conhecimento, habilidade e atitude. É isso que Deus quer de cada um de nós. Uma aposta do conhecimento alimentado, vamos ter habilidade para fazer e atitudes para completar o que nós estamos fazendo. É muito importante que cada cristão tome essa iniciativa. E o nosso papel como cristão é isso, é falar a verdade, é ensinar. Que Deus abençoe assim a todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Né? Se houve uma falha aí, não foi a questão da internet, não foi. Eu disse, eu não sou TI, né? Eu estou aqui fazendo o melhor que eu posso dar para vocês. Mas a internet é excelente, graças a Deus, né? Todo o mecanismo aqui é maravilhoso, tudo é pago, nada é gratuito, graças a Deus. Então, tudo isso aí para dar o nosso para o. Mas, infelizmente, o TI, o ser humano de hoje, né, não é tão perfeito, não, né? Mas obrigado, Deus, pela nossa paciência. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Fique com Deus. Vamos orar, né? Aguinaldo, tu pode orar por nós, Aguinaldo? Amém. Tá certo. Amém. Deixa eu só Ore por afastar o nós. Deus ventilador abençoe. aqui. Tá fazendo barulho. Então vamos orar? Vamos. Senhor, meu Deus, querido Pai, toda honra e glória seja dada somente a Ti, Senhor Deus. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por esta oportunidade de aprender mais com o Senhor, meu Deus, sobre Tua vontade, Senhor Jesus, sobre a Tua sabedoria, meu Pai. Continua abençoando poderosamente, Senhor Jesus, o pastor Diogo, Senhor Deus, continua abençoando, meu Pai, nosso coordenador geral. Abençoa, Senhor Jesus, todos os alunos, meu Pai, que compõem este grupo, Senhor Deus, que participam deste curso, meu Pai, aprendendo mais do Senhor, meu Pai. Meu Senhor Jesus, nos concede uma noite tranquila, um sono reparador, e que possamos ter uma noite abençoada, e que amanhã seja um dia próspero, Senhor Deus, e possamos acordar com energia, com coragem e com vigor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, amém, e graças ao Senhor Deus. Amém, Jesus. Amém. Paz Senhor para todos. Um grande abraço. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos. A paz do Até Senhor semana Jesus. que vem, nosso professor Francileu